Bom dia, pessoal do segundo, boa tarde. Olha lá, então a gente vai retomar as ligações químicas, compostos iônicos e moleculares. Como é possível avaliar a polaridade de um composto utilizando uma régua eletrizada? Para descobrir a resposta a essa pergunta, você precisa antes conhecer que substâncias diferentes apresentam polaridades diferentes. Isso também está relacionado às ligações químicas. O experimento. Então, com uma régua de plástico eletrizada, atrai uma bola de isopor. Olha lá. Então, como que eu eletrizo essa régua de plástico? Passando ela no pano. Então, eu esfrego ela numa lã e ela vai ficar eletrizada. Daí eu atraio a bolinha. A mesma coisa com o pente. O pente, quando eu passo ele bastante no cabelo, ele fica eletrizado. Vocês já viram isso? E eu posso colocar o pente eletrizado na água da torneira aberta bem pouquinho e ele vai atrair a água da torneira. Como é possível avaliar a polaridade de um composto utilizando uma régua eletrizada? Se o átomo é formado por apenas uma partícula neutra, como explicar a condutividade elétrica que alguns materiais adquirem? Ao atritar objetos diferentes, que inicialmente eram neutros, como o pente do cabelo e a régua e o papel, ou ainda o balão e o cachecol de lã, há uma transferência de cargas elétricas que sabemos hoje que são os elétrons, partículas de carga negativa, de um para o outro. Assim, o que recebe os elétrons fica carregado negativamente e o que perde fica com cargas positivas, ou seja, fica carregado positivamente. Por isso, os objetos eletrizados passam a repelir ou atrair objetos leves. Essa é uma evidência incontestável da existência de carga elétrica na matéria. A partir dessa situação-problema, com as observações dos experimentos, temos a seguinte contextualização. Professor e alunos concluirão que os papéis picados, o cabelo e o canudo foram atraídos pelos objetos atritados porque os materiais são constituídos por cargas elétricas. Composto iônico ou molecular, polaridade, ponto de fusão e condução de corrente elétrica. Os compostos são classificados em compostos iônicos e compostos moleculares. Os compostos iônicos são aqueles que possuem uma ou mais ligações iônicas, mesmo que apresente várias ligações covalentes. Na ligação iônica, as forças de atração são consequência da transferência completa de mais elétrons de um átomo para outro, sendo que um deles adquire carga positiva e o outro negativa, surgindo as forças responsáveis pela ligação. A maioria dos compostos iônicos são sólidos nas temperaturas e pressão ambiente, porque a força de atração elétrica mantém os cátions e ânions firmemente ligados uns aos outros. Os compostos moleculares são aqueles que possuem somente ligação covalente entre seus átomos. A menor partícula desse composto denomina-se molécula. Na ligação covalente, a transferência de elétrons nunca é completa, pois esses são compartilhados e, nesse caso, a força de atração entre o par de elétrons, carga negativa, e o núcleo, carga positiva, é o que mantém os átomos unidos. Polaridade. A polaridade de uma molécula está diretamente vinculada à polaridade das ligações entre seus átomos constituintes e também sua geometria. A molécula polar é uma molécula com momento de polo diferente de zero, enquanto uma molécula não polar ou apolar tem momento de polo elétrico igual a zero. Cada ligação de uma molécula poliatômica pode ser polar, mas a molécula como um todo pode ser não polar ou apolar, se os dipolos das ligações individuais se cancelarem. Experimentalmente, quando uma molécula se orienta na presença de um campo elétrico externo, é considerado polar, caso contrário, é apolar. Diferentes materiais têm diferentes tendências de ceder ou receber elétrons. Ao atritar vigorosamente dois materiais, estamos fornecendo energia para que haja transferência de elétrons de um material para o outro. O material que recebeu elétrons fica com carga negativa e o que cedeu com carga positiva. A sequência dos materiais em função da tendência de receber ou ceder elétrons é mostrada pela série triboelétrica. Ao atritar dois materiais quaisquer de uma série triboelétrica, aquele que estiver posicionado à esquerda ficará eletrizado positivamente e aquele que estiver posicionado à direita ficará eletrizado negativamente. Polaridade.
O material que recebeu elétrons fica com carga negativa e o que cedeu positivo. A sequência dos materiais em função da tendência de receber ou ceder é mostrada pela série triboelétrica. Ao atritar dois materiais quaisquer de uma série, aquele que estiver posicionado à esquerda ficará positivo e aquele que estiver à direita negativo. Então olha lá, vidro, mica, lã, seda, algodão, madeira, âmbar, enxofre e os metais. Ponto de fusão. O ponto de fusão de um composto é a temperatura na qual esse composto, no estado sólido, se transforma em líquido. O ponto de fusão está relacionado com as interações entre partículas, átomos, íons e moléculas. Compostos que possuem forte interação entre partículas terão maiores pontos de fusão. Os compostos iônicos são constituídos por íons positivos e negativos, dispostos de maneira regular, formando um retículo cristalino. Para que ocorra a fusão do retículo, precisamos de uma considerável energia. Por isso, os compostos iônicos possuem elevado ponto de fusão e ebulição. Geralmente são sólidos e muito duros. Quanto mais fortes forem as interações intermoleculares, maior o ponto de fusão. Compostos contendo moléculas polares possuem ponto de fusão mais alto que moléculas apolares. Condução de corrente elétrica. Para que haja condução de corrente elétrica é necessária a presença de elétrons livres, com mobilidade. Os compostos iônicos não conduzem corrente na fase sólida, quando os elétrons estão firmemente ligados uns aos outros, mas conduzem na fase líquida ou em solução aquosa, quando os íons adquirem mobilidade. O composto que se dissolve originando uma solução que conduz corrente elétrica, solução eletrolítica, é chamado de eletrólito. Comparando os três tipos de substância. Então, substância iônica, alto ponto de fusão e ebulição, sólido, não conduz e no estado líquido conduz. Molecular, baixo ponto de fusão e ebulição, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos e não conduzem em nenhum dos dois estados. E metálica, alto ponto de ebulição e fusão, são sólidos, apenas o mercúrio que seria líquido, e ele consegue então conduzir corrente elétrica nos dois estados, tanto sólido como líquido. Utilizando as ideias sobre a estrutura atômica, serão apresentados modelos para explicar como os átomos se conectam e como isso se relaciona com as características dos materiais. Uma das características que serão abordadas é a capacidade dos materiais de conduzir ou não corrente elétrica. Então, o cloreto de sódio, olha lá o retículo que a gente falou agora há pouco, mais conhecido como sal de cozinha, no estado sólido, não apresenta partículas com mobilidade necessária para que haja condução de corrente elétrica. Devido à sua forte atração eletrostática, já o cloreto de sódio dissolvido em água conduz corrente elétrica, pois, durante a dissolução, a estrutura cristalina do NaCl é desfeita e seus íons são separados, de tal forma que passam a se movimentar com maior liberdade. O nome que se dá para esse tipo de ligação chama-se ligação iônica. Então, olha lá, dissociação iônica que ocorre no composto iônico, a solução eletrolítica então passa a conduzir corrente elétrica e a lâmpada se acende. O NaCl se dissocia, ou seja, se separa em cátion Na+, e cloro Cl-. Já a sacarose, que é o açúcar, não conduz corrente elétrica, pois em sua estrutura não há elétrons com mobilidade suficiente para ocorrer a condução no estado sólido, nem dissolvido em água, diferente da ligação iônica. O açúcar se liga de outra forma, através da ligação covalente. Então, olha lá, eu tenho o açúcar, quando colocado em água, não há separação alguma da molécula e, portanto, não conduz corrente elétrica. Agora vamos fazer os exercícios. Olha lá os exercícios então. A partir da fórmula do cloreto de sódio NaCl, explique por que essa substância é polar. Então olha lá, pessoal, o NaCl é formado pelo Na+ e pelo Cl-. E esses são os polos, então, polo positivo e o polo negativo. E, portanto, a substância é polar. Olha lá, pessoal, exercício 2.
A partir da fórmula da água, explique por que essa substância é apolar. Isso aqui é uma pegadinha, né? Porque, olha lá, eu tenho o oxigênio, que é negativo, que se liga com os hidrogênios, que são positivos. E dessa forma, então, eu tenho dois polos, o negativo e o positivo, portanto, é uma substância polar.